Olá pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto de hoje é iluminismo. O iluminismo, gente, foi um movimento intelectual que acontece entre os séculos 17 e 18. Ele, podemos dizer que ele é um desdobramento do movimento renascentista, o movimento renascentista que acontece no final da Idade Média, a partir da Baixa Idade Média, né, com a Europa experimentando novos ares, né, o Renascimento propunha a retomada da cultura clássica e romana e, consequentemente, a retomada do antropocentrismo, né, fazendo oposição à mentalidade teocêntrica predominante no período medieval. O Renascimento, no entanto, ele, embora se debruce sobre todas as áreas, propõe uma renovação da sociedade a partir do humanismo, que nasce sobretudo dentro da universidade, ou propõe uma renovação do conhecimento de uma forma geral, trazendo mais a razão, né? E, no entanto, é um movimento que se dá sobretudo no campo artístico, né? Claro que o renascimento é um termo que se aplica a muita coisa, renascimento comercial, renascimento urbano, mas no campo do conhecimento ele se dá sobretudo no campo artístico. Claro, você tem nomes, por exemplo, como Nicolau Maquiavel, que é considerado o pai da ciência política, é um renascentista. Mas um olhar mais voltado para o campo do conhecimento especificamente, para o campo filosófico, se dá um pouco depois, como, repito, desdobramento do Renascimento através do movimento iluminista. O movimento iluminista ele vai ser responsável pelo estímulo e o desenvolvimento de campos como científico, através da Revolução Científica, e campos como político. Né? É muito, quando você olha os principais nomes do movimento iluminista, você vai ver aí grandes nomes, sobretudo da ciência política, das ciências econômicas, da ciência de uma forma geral. Iluminismo o termo vem de iluminar, né? De iluminar as ideias. É um termo que diz assim, é preciso jogar luz na sociedade, essa luz precisa vir do conhecimento em oposição àquilo que eles julgavam ser um período de obscurantismo, né? Quando se referiam à Idade Média, embora a gente já viu aqui que é preciso olhar para a Idade Média para além dos preconceitos, né? Havia sim muitos retrocessos, mas também há muitas coisas significativas e há muito avanço naquele período. Bom, mas a ideia aqui é exclusivamente falarmos sobre o iluminismo. Então vamos lá. Nesses períodos século XVIII e século XIX, nós temos nos países já citados, como Inglaterra e França, o desenvolvimento de novas ideias, né? Vamos entender como é que se estruturou essas novas ideias e entender qual o poder delas, né? Já que elas foram responsáveis por transformações que perduram até hoje. Muito do que nós temos, o formato de sociedade que nós temos é herdeiro, entre outros fatores, do movimento iluminista. Bom, o iluminismo, ele propunha, entre outras coisas, o surgimento de uma sociedade melhor. Eles entendiam que era preciso ter uma vida melhor e a vida, sendo, para citar aqui Aristóteles, somos animais políticos por natureza, portanto, dependemos da vida em sociedade. Nesse sentido, é preciso criar uma sociedade melhor. E para você criar uma sociedade melhor, você precisa começar pela criação de um ser humano melhor. E para você ter um ser humano melhor, você precisava libertar o ser humano de certas algemas que ainda o prendiam. Para citar aqui um argumento do historiador inglês britânico Eric Hobsbawm. Que algemas eram essas? Que algemas que ainda aprisionavam, né, o ser humano? Então, para libertar o ser humano, antes de falar precisamente dessas algemas, o iluminismo entendia que o caminho era a razão. Então a ideia por isso se diz aí que é um herdeiro direto do Renascimento, porque os iluministas entendiam que só o ser humano, produzindo uma leitura do mundo no qual ele estava inserido, a partir da razão, era possível construir um mundo melhor. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Os gregos desenvolveram no mundo ocidental o chamado pensamento racional filosófico, né? A compreensão do mundo, a leitura do mundo a partir de caminhos mais lógicos, mais racionais, já que o que era predominante, de certa forma, né, ainda ou foi até bem pouco tempo atrás, era a leitura de mundo mítico-religiosa, na explicação do nosso entorno, a compreensão do nosso entorno a partir da vontade ou da intervenção divina, por exemplo.
Os renascentistas, dialogando com a cultura clássica grega e dialogando com o Renascimento, entendia que não, era preciso que a gente começasse a entender, a questionar, a buscar saber por conta própria tudo que nos constitui, seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista social, a partir de uma ótica racional, buscando explicações humanas para questões humanas, né? Então, para os iluministas, o caminho para uma sociedade melhor, para um indivíduo melhor, era a luz da razão. Bom, a ideia disso tudo era produzir um ser humano, um indivíduo autônomo. O que é isso? Independente, capaz de pensar por conta própria, mas pensar a partir, repito, da razão. Aí eu coloquei um argumento, uma frase de Immanuel Kant, que acabou se tornando uma espécie de lema do movimento iluminista. Ousai saber, tenha a coragem de servir-se de sua própria razão. O que quer dizer isso, né? Tenha a coragem de querer saber como as coisas funcionam, porque elas são como são, certo? Porque isso vai fazer com que você ande com suas próprias pernas, compreenda o mundo a partir do seu próprio olhar, né? A partir da sua própria razão. Bom, já que a ideia é libertar o ser humano de certas algemas, que algemas são essas? Primeiro, não há uma sociedade melhor através da razão, não há um ser humano melhor, um indivíduo autônomo, se ele não tiver o quê? Liberdade. Essa palavra é uma palavra-chave, fundamental para entender o movimento iluminista. Entendendo que para eu ser um indivíduo emancipado, ser um indivíduo autônomo, eu preciso de liberdade, quais eram os principais empecilhos para essa liberdade? O que castrava essa liberdade, que praticamente não havia nesse sentido entre os séculos até o século XVIII, né? E que começa a se desenhar, sobretudo, a partir do século XIX. Bom, então os iluministas vão fazer crítica a dois setores que, de certa forma, são essas algemas, ou são responsáveis por essas algemas. O absolutismo monárquico, vamos lembrar que até esse momento, no continente europeu, a maioria, e na maior parte do mundo, a maioria dos povos eram governados por monarquias, um rei no poder, absolutistas, um rei governando de forma absoluta, né? Nós podemos citar aqui entre muitos dois reis símbolos desse período, a Elizabeth I na Inglaterra e o rei Luís XIV na França, né? O rei Sol. Tem uma frase célebre dele que dizia: o Estado sou eu, quer dizer, o Estado é o que eu quiser que seja, as leis são feitas a partir da minha vontade, né? Havia a ideia, inclusive, de que eles eram escolhidos por Deus, tinham o direito divino de governar. Então, a monarquia absolutista era um empecilho a essa produção de um indivíduo autônomo, porque, obviamente, você não tinha liberdade de criticar o rei, de questionar o rei, de se opor ao rei. Vamos lembrar que não havia cidadãos. Aliás, a construção de cidadãos era uma ideia muito forte do iluminismo. Haviam súditos, é diferente. Um cidadão tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de qualquer um vivendo ali na sua nação, na sua pátria. Certo? Todos são iguais diante da lei. O cidadão tem direitos e deveres, o direito inclusive da participação política, o direito da crítica política, né? No absolutismo monárquico, esse direito não existe, porque o súdito está na condição daquele que obedece. O súdito de um rei é aquele que está submetido às vontades do rei. É aquele que apenas diz amém. Ele não tem o direito da crítica, certo? Então era preciso garantir essa liberdade de crítica, de participação política, essa liberdade de cobrança, certo? E o empecilho principal dela era esse poder total nas mãos do rei. Então, uma crítica muito forte do iluminismo era a crítica política. Não é que eles quisessem que os reis desaparecessem em si, embora muitos já propusessem democracias, né? Já propusessem inclusive repúblicas. Mas muitos deles entendiam que o problema não é o rei em si. O problema é o rei ter o poder absoluto, ter o poder total em suas mãos. É preciso que esse poder do rei seja limitado. E é preciso que esse rei seja submetido a leis que ele mesmo não faça, né? É daí que vão surgir, por exemplo, e a gente vai ver numa outra aula, correntes teóricas como, por exemplo, o federalismo proposto por Montesquieu, que sugeria que o poder tinha que ser dividido, fracionado em pelo menos 3 partes. O executivo fosse um rei, um presidente, por exemplo, executava leis que o Congresso, que o Legislativo, deputados e senadores, por exemplo, fariam, né? E que essas leis e que esse governo essas leis seriam veladas pelo judiciário, um poder que teria a incumbência de garantir que as leis fossem cumpridas. Portanto, nem o próprio rei estaria acima das leis,
certo? Então o iluminismo propunha garantir essa liberdade para produzir um indivíduo autônomo, sobretudo garantindo um ambiente político mais livre. E aí eles faziam uma crítica ao absolutismo monárquico, ao poder absoluto nas mãos do rei. Outra área de crítica, outro campo dessa crítica muito importante, porque que os iluministas entendiam como um dos empecilhos para essas liberdades, era a religião. Sobretudo o tradicionalismo católico. Até esse momento, a Igreja Católica ainda é uma instituição extremamente importante, né? A Reforma Protestante certamente já havia acontecido, mas naquele momento ainda não havia adquirido o mesmo poder político que tinha a Igreja Católica. Em países como a França, a Igreja Católica, o clero continuava no topo da pirâmide social e exercendo profundo poder político. Então os iluministas entendiam que, primeiro, era preciso separar religião de política, religião do Estado. É daí que surge a ideia de Estado laico. O Brasil, por exemplo, hoje é um Estado laico, não há uma religião oficial. A Constituição garante que você tenha a religião que você quiser, adore o Deus que você quiser, ou não tenha religião nenhuma. É um direito. A ideia dos iluministas era que religião cuidasse exclusivamente da orientação da fé das pessoas, né, para quem sentisse necessidade dessa orientação, mas que a mistura de religião com política era perigosa, porque a religião acabava trabalhando por uma ótica mítico-religiosa, né, e isso acabava sendo perigoso. Vejam só, portanto, eu tenho aí uma crítica política, que daí vai ter origem o chamado liberalismo político. É preciso haver mais liberdade para que o súdito, uma vez transformado em cidadão, pudesse participar da política, e você tem uma crítica à religião, e aí a proposta era que houvesse tolerância religiosa, que houvesse um ambiente de liberdade religiosa. Esse ambiente não havia. Na França de Luís XIV, o Estado era oficialmente católico, por exemplo. Era preciso garantir a liberdade religiosa, certo? E outra coisa que se combatia muito forte no que diz respeito à religião era o misticismo. Vamos trazer aqui uma frase célebre de Voltaire, que é um filósofo francês que tem na sua produção filosófica como característica principal a crítica à religião como um ente que interfere diretamente dentro do Estado, né? Ele era um dos críticos mais ácidos a ela. Olha só o que ele diz aqui: aquele que te faz crer em absurdos também pode te fazer praticar atrocidades. Ele dizia que quando a religião se envolve em política e trabalhando na ótica do misticismo, não era a natureza da religião, sobretudo naquele momento, trabalhar com o debate, né? A religião não é uma esfera pública, ela trabalha com o aspecto doutrinário da religião faz com que as informações sejam unilaterais. Quer dizer, o templo, a religião, a igreja fala, o fiel escuta. E muitas vezes, a religião misturando-se à política, essa fala era no sentido de conduzir as massas para aceitarem determinadas condições e em nome de Deus. Lembram lá no período medieval, quando se dizia, olha, se você é pobre, é vontade divina, né? Se você é filho de ferreiro, tem que ser ferreiro também, porque Deus assim quis, né? Esse discurso determinista que por séculos fez com que os camponeses, os servos, aceitassem a condição que eles tinham, porque eles ouviam: aceite meu filho, porque não inveje o nobre, porque ele é nobre porque Deus o mandou com essa missão. Mas você, sendo aqui na vida pobre, desprovido de qualquer bens materiais, ou vivendo numa situação difícil, quanto mais humilhado você for aqui, mais exaltado será em outra vida. Isso é a explicação que a gente chama de mítico racional, de mítico religiosa. E para Voltaire isso era perigoso, porque acabava condicionando as pessoas a aceitarem um estado de opressão, a aceitarem um estado de desigualdade. Para a gente usar a pirâmide social desse período, da maioria dos países da Europa, na França, por exemplo, você tinha uma sociedade, no topo você tinha um clero e uma nobreza que não pagavam impostos, que não eram julgados da mesma forma que um camponês comum, ou um artesão, ou um burguês, né, diante da lei. Havia uma série de privilégios que eram muitas vezes justificados pela própria religião. E aí os iluministas entendiam: é preciso separar uma coisa da outra, e é preciso combater essa forma de explicação do mundo exclusivamente a partir do mítico, do sobrenatural. É preciso trazer a luz da razão. E a religião, a ótica do iluminismo, acabava sendo um empecilho para esta compreensão. Ok? Portanto, está aí basicamente a estrutura do pensamento iluminista, né? A ideia foi a gente, de uma forma um tanto sucinta, entender que o iluminismo propunha a liberdade,
propunha a criação de um indivíduo autônomo e, para isso, ele fazia críticas a setores da sociedade, principalmente ao absolutismo monárquico e ao tradicionalismo católico. Bom, esse discurso por liberdade vai produzir vai se desdobrar uma série de segmentos. Vamos aqui pontuar os principais. Liberalismo político, transformar súdito em cidadão, limitar o poder dos reis, né, estimular a criação de um sistema de pesos e contrapesos, onde o poder estava limitado e ao mesmo tempo distribuído, e todos os cidadãos tivessem o direito à crítica política e à participação política. Liberalismo econômico, que é muito forte, é daí que vão surgir figuras como Adam Smith, né? O Estado até o século XVIII, o Estado no antigo regime, do ponto de vista econômico, era o que a gente chama de Estado mercantilista. O rei interferia diretamente nas relações econômicas. Hoje, por exemplo, num país como o nosso, você pode ter uma fábrica de sapatos aqui em Tauá, vender os seus produtos para a França, você não vai ser impedido de fechar esse acordo. O que você tem que fazer é pagar os seus impostos, seja lá na França, seja aqui no Brasil. No caso do mercantilismo, não. Vamos pegar a Inglaterra e Portugal, Tratado de Panos e Vinho, Tratado de Methuen. Quando esse acordo foi feito entre o governo, dizendo que Portugal venderia vinhos à Inglaterra e a Inglaterra venderia tecidos a Portugal, estava querendo dizer que a partir daquele momento em Portugal não se podia mais fabricar tecidos, tinha que comprar da Inglaterra. Então aquele produtor, por exemplo, de tecidos, aquele tecelão, tinha o seu negócio prejudicado. Então o liberalismo econômico dizia: deixa fazer, deixa passar, né? Deixa o mercado se autorregula, o governo não tem que intervir dizendo de quem comprar ou a quem vender. É preciso garantir liberdade econômica para produzir desenvolvimento econômico. É bom lembrar que nesse contexto você tem, por exemplo, os fisiocratas, que defendiam que há leis naturais que regem a questão econômica e é preciso compreender essas leis. E a melhor forma do Estado contribuir com o desenvolvimento econômico é não intervir, certo? Vamos a outro elemento, igualdade jurídica, fundamental. A ideia era que esses privilégios que eu acabei de citar, como na França, né, nobres e clérigos, sendo julgados de uma forma diferente, e assim em outros países. Não, é preciso produzir leis que valham para todos. Isso é o que eles chamavam de igualdade jurídica. Valham para todos na condição de cidadão. Tolerância religiosa, né? Então era preciso separar Estado de igreja, era preciso implantar o Estado laico e garantir a tolerância religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de crítica, né? E aí um outro elemento é a liberdade de expressão, fundamental, sempre em perigo. Hoje, mais do que nunca, ela anda sob ameaça. Experimentamos ditaduras em vários momentos que mitigaram essa liberdade de expressão, mas ela é um ganho importante, sobretudo do movimento iluminista. A ideia era: não há progresso se não houver liberdade de expressão. O direito das pessoas expressarem suas ideias, dizer, claro, cada um é responsável pelo que diz, mas é importante ter a liberdade de dizer, ter a liberdade de pensar, ter a liberdade de crítica. Bom, para mim produzir esse tipo de sociedade mais livre, esse tipo de sociedade mais politizada, um caminho é o quê? O estímulo à instrução intelectual. Esse estímulo à instrução intelectual era muito restrito às camadas superiores, exatamente à elite. A maioria das pessoas não tinham acesso à educação, não passavam por processo de intelectualização. Intelectual, gente, não é uma palavra complicada, não. Intelectual, o que é qualquer um de nós pode e deve passar por um processo de intelectualização. Aliás, a escola está aí para isso, para nos submeter, nos oportunizar esse processo. A intelectualização é a informação, é aprender, é estudar, né? E fazer isso à luz, repito, da razão. Bom, para mim estimular intelectualmente os cidadãos, o caminho mais comum é a educação. Então era preciso democratizar o acesso a ela. Hoje no Brasil nós temos educação para todos. Isso é muito recente, até os anos 70 não garantia isso. Você vê como é novo. No entanto, essa ideia de que é preciso universalizar a educação e é preciso garantir aos cidadãos o acesso a ela, ela já nasce, já é uma ideia já desde o século XVIII. A obra Emílio, por exemplo, trata disso, né? Mostra como é que isso se dá, como é que isso deveria se dar. Então, por que eles entendem? Era preciso que o Estado garantisse a educação para que, através delas, as pessoas passassem por esse processo de intelectualização.
esse processo deveria ter dois pilares básicos. A introspecção, que é exatamente é o conhece-te a ti mesmo, socrático, né? É a busca pelo conhecimento, essa intelectualização interior. Mas o iluminismo alertava para o seguinte: não basta você se intelectualizar e ficar com essa informação para você. Quanto mais você aprende, maior é a sua responsabilidade social. E aí entra o segundo elemento, que era o engajamento político-social. O iluminismo entendia que para mim ter um ser humano autônomo, um indivíduo autônomo, ele precisa passar por um processo de intelectualização e o instrumento principal para isso é a educação, cada vez mais ampla, garantida a todos os cidadãos. Essa educação tem que trabalhar a introspecção, o desenvolvimento intelectual do indivíduo, mas é preciso também trabalhar e estimulá-lo ao engajamento político e social, ou seja, usar esse conhecimento a serviço da transformação da sociedade. Olha que importante, gente. Esse discurso que muitas vezes continua sendo ameaçado. A escola precisa trabalhar nessas duas vertentes, intelectualizar o aluno, mas ao mesmo tempo estimulá-lo ao engajamento político-social. Engajamento político-social, gente, não é se filiar a um partido, por exemplo, não é se candidatar a um cargo, não, mas é estar antenado, estar inteirado dos acontecimentos políticos, querer saber e de alguma forma cobrar, criticar, participar, sugerir, e isso é engajamento político-social. Bom, basicamente isso seria o cerne, o centro das ideias iluministas, a palavra é liberdade, e na próxima aula nós vamos entender como o movimento iluminista influenciou diretamente a transformações significativas, a Revolução Industrial, né, a partir do desenvolvimento tecnológico necessário, é estimulado pelo iluminismo, né? A Revolução Americana e Francesa Americana, que dá origem aos Estados Unidos e estimula uma espécie de efeito dominó que vai produzir várias independências na América e esses países livres vão se tornar repúblicas, na sua imensa maioria federativa, né? A Revolução Francesa,